Eles adicionaram umas coisas novas, até esse negócio de atividades aí em cima. Eles botaram um negócio. Atividades. Eu não sei se no seu tá mostrando, mas no nosso aparece, fica do lado do chat. Ah, isso daí, ó. Essa Esse parte aqui? aí. Ah, mas aí é só gravação, né? Ou não? Ou tem mais coisa? Pra gente, ele libera uma lousa interativa. Sério? Aham. Caramba! Ah, vocês então têm mais recursos do que eu acho. É tipo isso aqui que eu uso para escrever? Isso, é tipo isso mesmo. Ah, Deve interessante, não atualizar pra sabia que você, tinha. porque o meu professor de embriologia, ele já usou em uma aula com a gente essa função. Não sabia, não. Depois de repente, se eu fechar e abrir de novo, aparece. Depois eu vou dar uma olhada. Interessante, eu não sabia disso. Ah, legal. Bom, então eu vou começar aqui. E aí a gente retoma do finalzinho, né? Então, pessoal, na última aula que a gente fez, a gente estava falando sobre, nos vídeos, né, sobre consistência e sobre a lei dos grandes números. Então, eu tinha mostrado esses três gráficos, que era para variáveis exponenciais, Poisson e Bernoulli. Aí fiz o seguinte, a gente tinha observado, né, que aqui a gente tem a PMF de x barra, que é a média amostral, avaliada num ponto x. E aí, à medida que o valor de n aumenta, e o n está aqui dentro do x barra, né? E dentro de x barra tem o n, que é o tamanho de amostra. Conforme o tamanho de amostra aumenta, a nossa função, a PMF, ela vai ficando cada vez mais concentrada ao redor do verdadeiro valor do parâmetro. Tá? Que no caso aqui é a média, né? O parâmetro de interesse, que é o parâmetro que a média amostral está estimando a média populacional. Então, o mesmo vale aqui para Poisson, né? Conforme eu faço x barra para n grande, ele vai ficando cada vez mais concentrado à medida que o n aumenta. Lembrando, né? Aqui é n igual a 2 e ele vai aumentando. N igual a 5, n igual a 5. Então, ele vai ficando sempre mais, a distribuição, né, da média amostral sempre vai ficando mais concentrada ao redor da verdadeira média populacional. Né? Aqui n igual a 200, aqui n igual a 2. Tá? Então, isso significa dizer que, num certo sentido, né, é o que a gente chama de consistência para x barra, ou lei dos grandes números. Tá? Então, num certo sentido, a gente vai dizer, numa amostra aleatória simples, a média amostral x barra converge para a média populacional μ. Tá? Então, em notação, a gente tem isso aqui. O limite da média amostral com uma amostra de tamanho n. Quando n vai a infinito, esse limite é a média populacional μ. Tá? Então, era isso que estava sendo ilustrado aqui nos gráficos, né? Porque se você for pensar no limite, quando n vai para infinito, você vai ter uma curva aqui que, na verdade, ela quase não vai ter variabilidade, né? Ela vai estar ao redor de μ, mas ela vai ser bem concentrada, tão concentrada que a gente vai poder dizer que o x barra convergiu para a média populacional, tá? É claro que, assim, tem uma noção matemática mais precisa do que isso, mas eu acho que a ideia ela já é suficiente para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Então, isso é o que motiva a gente, esse resultado da lei dos grandes números, e diz que a média amostral, quanto maior o tamanho da amostra, mais ela se aproxima da verdadeira média populacional. Tá? Bom, e a gente pode pensar também, né, na distribuição da média amostral. Então, a gente viu que, num certo sentido, x barra converge para μ quando n aumenta, mas a gente não pode perder de vista que o x barra é aleatório, né? E sendo aleatório, existe uma distribuição de probabilidade associada a x barra. E a pergunta que fica é, qual é essa distribuição de probabilidades, né? Então, vamos dar uma olhada, vamos prestar atenção só em um ponto, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Acho que é melhor eu pensar no seguinte, né? Vamos fazer uma continha aqui rápida e depois a gente pensa na distribuição em si. Então, o que eu quero fazer a partir de agora eu já descobri que
eu já descobri que x barra converge quando n vai para infinito, converge para μ, onde μ é a média do xis, né? Então, eu já vi que isso aqui acontece. Bom, para isso aqui acontecer, depende do fato de os xis têm que ser independentes, né? E identicamente distribuídos, ou seja, todos têm que ser independentes e terem a mesma distribuição, ou seja, eles têm que vir da mesma população, né? E a amostragem tem que ser feita de forma independente. Então, nessas circunstâncias, acontece isso, o x barra converge para μ. Aí, vamos olhar agora para a distribuição de x barra, né? Então, a próxima pergunta é sobre a distribuição de x barra. O que podemos dizer? Bom, a distribuição inteira, a princípio, vai ficar difícil, mas vamos calcular a média e a variância para ver se isso dá algum insight, tá? Então, primeira coisa, vou calcular o valor esperado de x barra. Bom, quem é x barra? O x barra, eu vou colocar aqui só algumas informações para a gente não perder de vista. Então, a gente tem o seguinte, os xis são i e b, isso significa independente e identicamente distribuídos, ou seja, são independentes e todos têm a mesma distribuição, tá? Talvez seja melhor eu escrever assim, são i e b. Com valor esperado de xi, aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar o valor esperado de xi, eu vou chamar de μ, tá? E a variância de xi, eu vou chamar de sigma 2. Isso não quer dizer que os xi são normais, tá? Eu só estou dando o nome, e aí está coincidindo os parâmetros com o que a gente usualmente denota na normal. Mas eu só quero, para simplificar a vida, chamar a média de x, ao invés de escrever E de xi, eu quero escrever μ. Ao invés de escrever var de xi, eu quero escrever sigma 2, tá? Então, como eles são I e D, todos esses xis têm a mesma distribuição. Por exemplo, se forem todos Poisson, vão ser todos Poisson com a mesma taxa. Se forem todos exponenciais, vão ser exponencial com a mesma taxa, tá? Então, eu não preciso botar I aqui embaixo, tá? Embaixo do μ e embaixo do sigma, porque se todos têm a mesma distribuição, todos têm a mesma média. Então, a média não precisa depender de I. Se todos têm a mesma distribuição, todos têm a mesma variância, então a variância não precisa depender de I, tá? Então, vamos fixar só isso. Eu não estou fazendo nenhuma hipótese sobre a distribuição, tipo se é Poisson, se é binomial, nem nada. Eu só estou dizendo, eu vou chamar o valor esperado de μ e a variância de sigma 2. Então, sendo assim, vamos calcular quem é o valor esperado de x barra. Bom, isso vai ser 1 sobre n, né? Aí eu vou colocar assim, x1 mais xn, tudo bem? Tá? Então, o x barra é a média de n observações. Aí, lembra lá das propriedades da média? É aí que essas propriedades vão ser bastante usadas. Ó, eu tenho aqui variável aleatória vezes uma constante. Essa constante pode sair do valor esperado multiplicando. Então, vai ficar 1 sobre n, o valor esperado da soma, tá bom? Então, fica dessa forma. E agora? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lembrar que o valor esperado da soma, lembra que a gente pode separar somando os valores esperados de cada termo? Então, aqui, valor esperado da soma do xn, do xis, né, vai dar o valor esperado de cada um deles, somado, tá? Então, ficou desse jeito. O valor esperado fica aplicado a cada uma das variáveis aleatórias e eu somo tudo. Aí, agora, acontece o seguinte. Cada valor esperado desses é μ, certo? Como eu coloquei aqui em cima. O valor esperado de xi é μ, então o valor esperado de x1 é μ, x2 é μ, x3 é μ, até xn também vai ser μ. Então, quanto que deu essa soma aqui? Ora, essa soma envolve n termos, correto?
Então, aqui dentro eu tenho N termos, porque vai de x1 até xn, então vai ter N termos, né? Então, eu vou ter N termos todos iguais a 1000, então isso aqui vai dar N vezes 1000, não é isso? Então, esse N cortou com esse. E aí, o que acontece? O valor esperado da média coincidiu com a média populacional. Tá? Então, essa é uma primeira propriedade que é muito importante. Tá? Isso quer dizer que a média amostral é não viesada para a média populacional. A gente já tinha feito essa conta anteriormente, tá? Alguma dúvida em alguma dessas passagens? Tudo certo, professor. Beleza? Tá. Então, vamos fazer então a segunda propriedade. Vamos olhar a variância agora. A variância acho que tem que prestar só um pouquinho mais de atenção. Mas é bem similar. Então, a variância de x barra vai ficar 1 sobre n, variância de 1 sobre n somatório, blá, 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 x1 até xn, né? Então, aqui eu só escrevi quem é o x barra. Agora, eu quero tirar 1 sobre n da variância. E eu tenho que lembrar que para tirar constante multiplicativa da variância, a constante sai multiplicando ao quadrado. Então, ao invés de sair 1 sobre n, vai sair 1 sobre n ao quadrado. Então, isso vai dar a variância da soma, né? Até xn. Ok. E agora? Agora, eu vou fazer o seguinte. Bom, lembra que eu estou supondo aqui que as variáveis são independentes? Eu estou dizendo, são I e D, então são independentes. Então, como são independentes, né, eu vou até colocar aqui um índice aqui em cima, só para justificar que essa igualdade vale por conta da independência. Então, para variáveis independentes, se os x forem independentes, eu posso separar a variância da soma, fica a variância de cada uma delas somada. Tá? Mas isso aqui só vale para variáveis independentes. É o caso aqui, a gente está supondo que essas variáveis são independentes. Ok. E agora? Bom, também estávamos supondo que eram independentes identicamente distribuídas e que todas as variâncias davam sigma 2. Então, aqui vai dar sigma 2, aqui também vai dar sigma 2. Então, todos esses termos aqui dentro, esses n termos vão ser iguais a sigma 2. Então, como eu tenho n termos, isso aqui vai dar n vezes sigma 2. O n morre com n, então deu sigma 2. Ops, desculpa, era n ao quadrado, copiei errado. Aqui era n ao quadrado, então aqui tem duas vezes o n multiplicando, né? Então esse quadrado aqui vai embora com n, então ficou sigma 2 sobre n. Beleza? Então, essa é a segunda propriedade. Então, está igualzinho o que deu aqui nos slides. O valor esperado da média amostral é μ e a variância é sigma 2 sobre n. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tanto na 1 quanto na 2? Deu para acompanhar numa boa? Deu para acompanhar, pessoal. Tá tranquilo. Tá? Bom, beleza. Então, vamos interpretar um pouco esse resultado, né? Vamos entender o que está acontecendo. Então, a primeira parte dele diz que, em média, a média aritmética vai coincidir com a média populacional. Isso é uma boa propriedade para o estimador, né? Para a média amostral. A segunda propriedade é bem interessante. Ela diz o seguinte, ela diz que a variância de x barra é a variância original dos dados dividido por n, né? Ou seja, a variância da média amostral é n vezes menor que a variância de cada unidade da população. E outra coisa interessante de notar, né, é que quanto maior o valor de n, então, eu vou colocar assim, quanto maior o valor de n, o n grande implica a variância de x barra, que é igual a sigma 2 sobre n, vai ser pequena, não vai? Porque se esse n for grande, eu vou estar dividindo o sigma 2 por um valor bem grande. Ou seja, quanto mais eu aumento o tamanho da amostra, menor é a variabilidade ou a variância da média amostral. E a gente observa isso nos gráficos, né? Se a gente voltar, olha o que está acontecendo.
né? Vou pegar esse da exponencial, mas a mesma coisa acontece com os outros. Conforme eu aumento o tamanho de n, o que acontece com a variabilidade de x barra? Né? Lembrando que essa aqui é a distribuição de x barra. O que acontece com essa distribuição? Ela vai se tornando cada vez mais concentrada. Isso é porque a variância vai diminuindo, né? Que é esse fato que a gente acabou de constatar aqui. Né? Então, isso explica esse comportamento empírico que a gente viu quando olhou para o gráfico da densidade. E é o mesmo comportamento empírico que a gente vai observar com qualquer variável, porque aqui a gente meio que provou, né, para qualquer variável aleatória, para qualquer distribuição. Então, para Poisson vai acontecer a mesma coisa. A variância vai se tornar cada vez menor. E é por isso que, que a função de massa de probabilidade de x barra está tão concentrada ao redor de 1. Por quê? 1 é o valor esperado de xi, e a gente viu que, em média, o x barra vale μ, então, μ, que é o 1 nesse caso, né, é o centro de gravidade, e a variância vai diminuindo, então ela vai se tornando cada vez mais concentrada. Tá? Então, assim, o objetivo era fazer uma conjectura, né, ou algumas observações com respeito à distribuição de x barra, e a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o valor esperado e olhar para a variância. Isso, é claro, não define a distribuição toda. Essas são só duas características da distribuição. Seria legal se eu pudesse dizer, o x barra sempre tem tal distribuição, né? E dar a forma da distribuição. E acontece que isso vai ser possível de fazer, mas pelo menos só assintoticamente, né? Que é o que diz o teorema central do limite. Ele fala o seguinte: se n for suficientemente grande, então x barra, deixa eu apagar aqui porque é só para mostrar que é x barra, terá uma distribuição aproximadamente normal, com média μ e variância σ2 sobre n. Né? Essa parte a gente já fez, viu que a média era μ, viu que a variância era σ2 sobre n. Agora, o que a gente não consegue demonstrar aqui no curso é que a distribuição de x barra vai ser normal se n for grande. Né? Então, isso aqui é muito importante, né? Se n for grande. Então, pessoal, isso aí é bem interessante, porque eu tenho, de fato, para n grande, eu tenho uma aproximação para toda a distribuição de x barra, e ela acaba sendo normal. E se a gente voltar para os gráficos, a gente vai ver que corresponde ao que a gente observou empiricamente, né? Olha o que acontece. Para a exponencial 1, quando n é pequeno, olha como a distribuição não tem nada a ver com uma normal, né? Essa densidade aqui. Ela é totalmente assimétrica, por exemplo. E a normal, não. A normal é uma distribuição simétrica, né, ao redor do pico. E aqui é tudo menos simétrico. E quando eu vou aumentando o tamanho de n, o que vai acontecendo é que a variável, a densidade de x barra, ela vai se ajeitando cada vez mais e ficando cada vez mais simétrica. Como é o caso que eu observo aqui quando n é igual a 200, ela já está bastante simétrica, né? E bem parecida com uma normal de fato. Se eu olhar para a Poisson, mesma coisa. Olha como ela era assimétrica, né? A PMF. E à medida que o n vai aumentando, essa variável vai ficando cada vez mais simétrica. E cada vez mais próxima de uma normal. E a mesma coisa vai valer se eu mostrar aqui para Bernoulli também. Tá? Então, olha só, começou totalmente assimétrico, né? O gráfico também é totalmente descontínuo. Ele continua sendo descontínuo até no final. Mas, como tem tantas barrinhas, né, ele vai ficando quase como se fosse uma densidade, né, de variável contínua. Isso, o que está por trás desse comportamento é o teorema central do limite. E aqui a gente vê, empiricamente, alguns exemplos desse teorema na prática, tá bom? Então, pessoal... Oi. Você falou que tem 3 coisas para conseguir provar isso, e uma delas você não consegue provar por enquanto, quer dizer, no curso. Aí, para conseguir provar isso, eu precisaria conseguir fazer cálculos que envolva limite, derivada, esse tipo de coisa?
Olha, excelente pergunta. Na verdade, a gente precisa ter um pouco de base da teoria das probabilidades, né? Que é uma coisa um pouco mais avançada do que a gente vê de probabilidade aqui. Tipicamente, a prova que se faz para esse resultado usa o que a gente chama de função característica. Função característica é uma coisa que é uma coisa bem avançada, na verdade. É um resultado que ele diz o seguinte: você tem uma função que é assim, e elevado a itx. Isso aqui é a função característica da variável aleatória x. E aí a demonstração ela se reduz a você calcular isso para x barra, né? E aí você começa com uma variável qualquer, calcula isso aqui para x barra e vai ter que jogar isso aqui para o limite para infinito. E aí você vai ver que fazendo um monte de algebrismo, isso aqui vai coincidir com a função característica da normal. Assim, é bem complicado. Ele não é uma coisa trivial de se fazer, não. É por isso que no curso a gente não tem como fazer demonstração. Entendi, tranquilo. Beleza? Desculpa perguntar, você é da biologia ou não? Sou da biologia mesmo. Ah, tá. Não, Porque na legal, biologia porque... a gente também tem cálculo, daí eu pensei, porque se fosse só cálculo, como eu já fiz, de repente dava para tentar entender, mas acho que isso aí realmente é um pouco mais difícil. Pois é, a gente só vê a demonstração do teorema central do limite bem lá para frente mesmo. A gente usa o teorema central do limite desde o segundo período, pelo menos, né, no curso. Mas no segundo período de estatística a gente ainda não tem o background suficiente para entender a demonstração. Então a gente acaba precisando chegar mais lá na frente, quando a gente chega em probabilidade, que é por volta do quarto período, dependendo. Aí que a gente aprende sobre função característica e consegue fazer essa demonstração, né? Aí, bom, Confio em você, então. Acabo ficando devendo essa, perdão. Mas é que realmente, senão eu vou ter que construir tanta coisa que acaba que não vai dar tempo de fazer o resto. Beleza? Mas assim, pelo menos, a minha intenção aqui é que pelo menos fique convencível, né? Digamos assim, seja fácil de ver, pelo menos empiricamente, que parece ser o que está acontecendo. Mas esse ponto, pelo menos assim, interpretação, ficou fazendo sentido? Sim, faz bastante sentido. Tá, beleza, ótimo. Então, pessoal, se eu quiser escrever o teorema central do limite de forma resumida, eu escrevo assim. Se você tiver xis i d com e de xi igual a mi var de xi igual a sigma 2, isso aqui... e faltou n grande, né? Deixa eu apagar aqui. Faltou também n grande. Isso aqui implica no seguinte. Implica x barra com distribuição aproximadamente igual. Quando a gente coloca esses dois tios, significa tem distribuição aproximadamente igual a uma normal com a mesma média e variância sigma 2 sobre n. Tá? Então é isso. E esse resultado é bem poderoso, né? Ele vale, não importa qual seja a distribuição. Só importa que todos tenham a mesma distribuição e sejam independentes. É só isso que importa. Tá? De resto, é só você fazer mesmo com... de resto, tudo vai ter distribuição normal, né? A única... Tudo não, né? A média amostral sempre vai ter distribuição normal se o n for grande o suficiente, não importa qual que seja a distribuição, desde que seja a mesma dos dados. Uma coisa que as pessoas confundem muito, acho que às vezes acabam falando sem perceber, é que não é que os dados fiquem normais quando o n cresce, não é isso. A distribuição do xi é sempre a mesma. Então, aqui, cada xi vai ser sempre exponencial, mesmo que eu tenha 10 milhões de xi diferentes. Todos eles têm a distribuição exponencial 1 e pronto. Isso não muda quando o n aumenta. Tá? Então, o que acontece é que quando o n é grande, a média amostral tem distribuição normal, mas não é que os dados vão ter distribuição normal. Tá?
Isso é bastante comum e corriqueiro as pessoas falarem isso. Assim, se eu tiver muitos dados, eu vou ter uma distribuição normal. Não, você só vai ter distribuição normal para a média. Mas para os dados em si, eles continuam tendo a distribuição que tinham no início. Então, vamos fazer um exemplo usando o teorema central do limite. Eu gosto também de fazer... Isso aqui vai ser importante quando a gente for falar de intervalo de confiança. E como é que eu padronizo x barra? Tá? Vamos gastar um tempinho pensando nisso. Então, padronização de x barra. Essa padronização vai ser considerando n grande, tá? Para poder usar o TCR. Então, eu tenho o seguinte. Como x barra é aproximadamente normal com média bi e variância sigma 2 sobre n, como é que eu padronizo x barra? Lembra lá, o que é padronizar uma variável aleatória? É criar a partir dela uma segunda variável aleatória z, que é definida como a variável original, x barra no caso, menos a sua média, que é mi, dividido pelo seu desvio padrão. Lembra que era subtrair da média e dividir pelo desvio? Só que aqui, como é x barra, a variável original, eu tenho que dividir pelo desvio de x barra, não pelo desvio de x. Então, eu vou dividir pela raiz da variância, que é o desvio padrão. Então, eu vou dividir por raiz de sigma 2 sobre n, ou, se eu quiser, também posso escrever como x barra menos mi, dividido por essa raiz, quando é raiz de fração, é raiz em cima e raiz embaixo. Então, vai ficar sigma dividido por raiz de n. Beleza? E aí, qual é o resultado, né? O resultado da padronização diz que essa variável resultante tem distribuição normal padrão, e por isso tem esse nome de padronização, né? De novo, a distribuição resultante só vai ser normal porque a distribuição original é aproximadamente normal, tá? Então, a distribuição de x barra sendo aproximadamente normal, a gente tem que essa quantidade, que é a média amostral padronizada, vai ter distribuição normal 0,1. Tá? Eu vou até escrever aqui de novo para ter um destaque. Oi. Só fiquei com uma dúvida, quer dizer, um não entendimento, na verdade, nem dúvida, nessa parte de construção da... essa média amostral, esse z. Como constrói o z? Bom, o z, você sempre pode pegar uma variável e transformar em uma outra variável qualquer. Por exemplo, se eu quisesse, eu poderia pegar x barra e elevar ao quadrado. Isso é uma transformação, né? E chamar isso de z. Se eu quisesse, eu poderia calcular, sei lá, seno de x barra. É uma coisa estranhíssima, mas eu posso fazer. Acontece que se a sua transformação for pegar a variável aleatória, subtrair da sua média, né, esse cara aqui é a média desse, e dividir pelo desvio padrão da variável x barra, a variável resultante vai ser uma normal padrão. Então, é essa forma que eu construo. Fez sentido? Tá, fez sentido. Só uma dúvida. O x barra já é uma transformação de uma variável aleatória, né? Na verdade, o x barra ele já é uma transformação de n variáveis aleatórias, né? Porque para eu chegar no x barra eu preciso de todas as n. Mas é por aí mesmo. Tudo Beleza, bem? entendi. Isso aqui vai ser útil quando a gente for falar de intervalo de confiança. Aí por isso eu estou fazendo essa dedução e destacando esse fato aqui com vocês, tá? Mas quando a gente chegar lá, eu mostro isso aí com calma. E aí ficou faltando uma coisa, né? A gente já falou isso ao longo das últimas aulas, mas é só para frisar. Então, eu vou deixar então aqui duas situações, né? Então, situação número 1 é a situação onde eu tenho minhas amostras. Então, aqui N, né, observações, sendo
I e D, normal, Mi, sigma 2. Então, essa situação 1 é a situação em que eu tenho todas as variáveis normais logo de cara, tá? Então, é a situação em que os dados já são normais, tá? Por exemplo, aqui, os meus dados eram coisas mais esquisitas, exponencial, Poisson, tá? Então, um primeiro caso é quando as minhas variáveis têm distribuição normal. Se for esse o caso, então, x barra vai ter distribuição exata, aqui não é aproximado, aqui é exato, normal com média mi variância sigma 2 sobre n, tá? Por que aqui é exato? Porque a gente já tinha visto umas propriedades da normal, que se você somar normal, vai dar normal também, né? Esse x barra aqui é 1 sobre n, x1 mais até xn, não é isso? E a gente já viu que se você pegar uma normal, um monte de normais e somar, o resultado vai ser normal também. A gente enunciou essa propriedade lá atrás. E se a gente multiplicar ou dividir por uma constante, também é normal. Então, se eu começo com uma normal, o x barra vai ser normal, e mesmo que o n seja pequeno, eu não preciso do TCL para ter normalidade da média amostral. Então, isso vale para n grande e vale para n pequeno também. Vou colocar aqui, ó, vale para qualquer n, mesmo que seja pequeno. Tá? E uma segunda situação é a situação em que o x1 até xn são I e D, vamos até colocar assim, são I e D, mas eles não são normais. São I e D, não normais, e tem valor esperado igual a mi e variância igual a sigma 2. Então, esse é o segundo caso, que foi o caso que a gente viu o TCL, né? O TCL não precisava usar a normalidade dos dados. Então, se os dados forem I e D, mas não forem normais, aí o que eu tenho é que x barra vai ser aproximadamente normal com média mi, sigma 2 sobre n, mas esse resultado, ele vale só para n grande, tá? Então, aqui eu posso até colocar como hipótese, né? Eu coloquei x's e id's não normais, todos com o mesmo valor esperado, mesma variância, né? E n grande. Tá? Então, é um conjunto aí de hipóteses que a gente precisa ter. Então, ó, se os dados já começarem sendo normais, x barra vai ser normal de cara, e mesmo que o n seja pequeno, n pode ser igual a 2, 3, que ainda assim x barra vai ser normal. Se eu não tiver normalidade dos dados, mas o n for grande, eu tenho normalidade, mas essa normalidade é aproximada, tá? Então, aqui eu vou colocar, até para frisar, né? Isso aqui vai valer aproximadamente. Tá? Então, é bom ter essa distinção em mente, tá, pessoal? Alguma dúvida nessas duas situações? Professora, eu fiquei com uma dúvida só, na verdade, se esses valores normais, que são a premissa inicial, né? Não o final, eles se referem à distribuição dos valores ou ao conjunto de valores mesmo, de x? Eu acho que isso que você falou é a mesma coisa. Pode repetir exatamente o que você falou de novo? Porque isso... Eu fiquei com essa dúvida porque você fez um esclarecimento lá antes que você fala que o que se torna normal não é o conjunto da amostragem, né?
O que está no normal é a distribuição peraí. Na verdade, a distribuição de x barra, né? de x, exatamente. Então, para esse caso aqui que você está enunciando, o que é normal aqui é a distribuição de x barra ou é o conjunto de valores? Entendi. O que eu quis dizer anteriormente é que os seus dados, se os seus dados não são normais, né, se as suas observações originalmente, né, se cada valor coletado na sua amostra não veio de uma distribuição normal, não adianta você aumentar o tamanho da amostra, porque, enfim, né, a distribuição dos dados é a distribuição dos dados, ela não aumenta, ela não muda conforme você tem mais observações ou menos observações. E aí, quando eu falo dados, eu estou falando valores amostrais, né, observações coletadas da população, tá? Então, o que eu quero dizer é assim, se os seus dados são exponenciais, eles vão ser exponenciais para sempre, né? Agora, a média amostral desses dados que são exponenciais, se o n for grande, aí cai nesse caso 2 aqui. Se o n for grande, a média amostral vai ter um comportamento normal. Agora, se os seus dados já vêm de uma distribuição normal, em alguns casos a gente pode assumir esse tipo de coisa, que os dados já são normais logo de cara. Se isso for válido, aí não, aí o n aumenta, o n diminui, tanto faz. Os dados vão ser normais porque já começaram sendo normais, e a média amostral vai ser normal também. Tudo bem? Entendi, era exatamente isso que eu estava com a dúvida. Perfeito, valeu. Tá. De nada, de nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que tá tranquilo, professor. Ficou mais claro agora que você falou pela segunda vez também. Tá. Pois é, porque é tanta coisa, né? E a nomenclatura também que às vezes pode confundir, né? Às vezes, quando a gente não está muito claro se o que está falando é distribuição da média ou é distribuição dos dados, mas a média não é dado, né? Então, assim, confunde mesmo. Mas qualquer coisa, pessoal, é só perguntar, tá? E tem isso também. Sempre eu estiver falando de dado, o que eu estou falando é das observações coletadas, tá? Por exemplo, x barra não é dado, tá? X barra é estimador ou média amostral, tá? Aqui no curso a gente vai convencionar não dizer que x barra é dado, ou então que a variância amostral é dado, tá? Não é um erro estatístico, mas é só porque se eu começar a fazer isso, aí vai ficar complicado, né? Porque aí tudo vai ser dado e vai ficar um pouquinho difícil de distinguir as coisas. Vamos lá, vamos ver esse exemplo. Esse exemplo 1 e o exemplo 2, eles reforçam bem essa ideia dos dois casos, né? Do caso 1 e do caso 2. Então, os exemplos falam o seguinte, né? Sabendo que o tamanho de peixes guppies machos adultos num determinado rio se distribui de acordo com uma normal, aí é que está a distribuição, calcule a probabilidade, aí que devia ser uma vírgula, calcule a probabilidade de x barra estar entre 3 e 4 centímetros numa amostra de tamanho n. Então, deixa eu anotar as informações, né? Então, vou ter aqui os meus xis representam o tamanho dos guppies adultos machos, tá? E os xis são normais, todos com a mesma média de 3,5 centímetros e variância 0,25 centímetros ao quadrado, tá? Aqui eu não vou botar as unidades não, porque, enfim, já está no problema, eu vou deixar só assim, tá? Então, o xis, cada um deles já é normal. Então, como meus dados já são normais, eu estou no primeiro caso, né? Então, para eu calcular x barra, se eu quiser calcular probabilidades, como é o caso aqui, eu quero calcular uma probabilidade envolvendo a média dos tamanhos desses peixes machos, tá? Então, eu consigo calcular direto essas probabilidades, porque eu sei que a distribuição de x barra vai ser normal. Então, vou anotar aqui, ó, a distribuição de x barra, então, vai ser normal, e aqui exatamente normal e não aproximado. A média é a mesma média da população, 3,5, e a variância fica dividida por n. Agora, quem é o n? É 10, né? Então, aqui, isso vai dar 0,025, não é isso? Bom, então, beleza.
eu não precisei usar TCL. Aqui tudo é exato, né? Como a distribuição dos dados originais já são normais, a distribuição de barra vai ser exatamente normal. Então, não vou precisar usar o TCL. E eu quero saber qual é a probabilidade de x barra estar entre 3 e 4. Bom, aí a gente pode fazer direto no R, né? Mas sempre tem coisa de código lá dentro. Então, vamos lá. Vou calcular aqui. Então, só para relembrar, né, como é que eu posso fazer isso? Eu acumulo até 4, né? Só que eu tenho que parar no 3, né? Porque eu tenho que estar entre 4 e 3. Então, eu vou subtrair a probabilidade de x barra ser menor do que 3. Então, isso aqui é o quê? É P norme de 4. Quem é a média? A média é 3,5. E a variância é 0,025. Beleza? Ah, não, desculpa, a variância não é isso, não. Lembra que... Tá, a variância é isso, mas lembra que no R a gente tem que passar o desvio, né? Então, como eu tenho que passar o desvio para o R ao invés da variância, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Lembra disso? Então, eu tenho que fazer a SQRT, tá? Beleza. É bem fácil esquecer disso, né? Vocês veem que toda hora eu escrevo e acabo esquecendo. Então, beleza. Então, fiz aqui, ó, P norme 4, subtrair P norme 3. E aí, mantive média 3,5 e o desvio é 0,025, que é o desvio original dividido por 10, né? Quer dizer, é a raiz disso, né? Que é o desvio. Então, vai ser a raiz da variância. A variância fica dividida por N. O desvio vai ficar dividido pela raiz de N. Então, quando eu fizer aqui, né, Ctrl Enter, isso vai dar a probabilidade que eu quero. 0,9984. Tudo bem? Tá? Professor, nesse exercício, a normal está em centímetro quadrado e ele pedir em centímetro faz diferença ou não? Ah, boa pergunta. Na verdade, não é que a normal esteja em centímetros quadrados. Isso aqui não está muito bem, muito rigoroso. Devia ser 3,5 centímetros de média e a variância que está em centímetro quadrado. Né? Então, não é que a normal esteja em centímetros quadrados. O que acontece é o XI tem distribuição normal, a média da normal está em centímetros, a variância da normal está em centímetros quadrados, porque lembra, a variância sempre tem a unidade da média ao quadrado, né? E quando você fala da variável aleatória, esse é um valor que vai ser sorteado da normal, né? Então, o XI, por sua vez, vai ser medido em centímetros, tá? Então, depende, né? Você tem várias grandezas aqui. O XI, que é o tamanho do beta, o tamanho daquele indivíduo, daquele espécime, é em centímetros. A média do tamanho daquele espécime também vai ser em centímetros. E a variância do tamanho daquele espécime, esse sim vai ser em centímetros quadrados. Tudo bem? Ah, beleza, entendi. Valeu, professor. Tá. De nada. Alguma dúvida, pessoal, nessa conta? Ou nos conceitos em geral? Aí, tá. Eu ia só comentar uma coisa com vocês, que fica, não sei, às vezes dá a impressão de que as coisas são um pouco artificiais, né? De um certo modo, até são. Mas, nesse ponto, é interessante a gente notar que, conforme a gente vai construindo aí a teoria de probabilidade, da estatística no curso, é interessante pensar, assim, tipo, aonde que essas coisas costumam aparecer, né? Isso aqui é uma explicação de onde as pessoas tiram aquelas informações que, às vezes, parecem vindas da cartola, né? Por exemplo, quando alguém diz assim, tamanho dos peixes, não sei, dos peixes com até, tipo, sei lá, 1 ano de vida, a gente espera que eu estou pensando aqui coisas aleatórias, tá? A gente espera que, sei lá, um tucunaré
meça entre tantos centímetros e tantos centímetros. O que se faz é algo nesse sentido, pessoal. É você olhar para a população dos, digamos, dos tucunarés e ver assim, eu quero reportar um intervalo que inclua a maioria dos tamanhos dos tucunarés adultos daquela idade lá. E aí você estima essas quantidades, né? A gente estima a média, estima a variância. Com base nisso, a gente pode pegar, vou procurar um intervalo que contenha quase a totalidade dos tucunarés, né? Do tamanho dos tucunarés. E aí ele via, bom, tá. Então, os tamanhos que eu espero estão entre 3 e 4. E a partir disso é que a pessoa pode afirmar, olha, eu espero ver tucunarés que meçam entre, 3 ou 4 unidades. Tá? Estou inventando aqui. Tá? É só para, deixar isso talvez um pouco claro, que mesmo sendo um exemplo meramente didático, né, ou seja, não tem um compromisso forte assim, com a realidade, essas coisas aparecem, né, na vida real com o tempo, né, com alguma experiência. Então, o que se faz é isso, a gente estima a média de variância, por exemplo, de uma população normal, e com base nisso a gente consegue dizer quais valores são mais usuais e quais não são, tá? Aqui, esse caso 3 e 4 é para a média, tá? O exemplo que eu dei, de saber o tamanho do peixe, né, por exemplo, seria uma informação direta sobre XI, mas é o mesmo princípio. A gente pegaria um intervalo não para X barra, mas para XI. A gente veria a XI entre tanto e tanto. E pega uma probabilidade alta. Oi. Tem uma diferença sutil, mas que me confunde às vezes, e que me parece que com base nesse cálculo aí, eu chegaria num valor que não inclui 3, mas inclui 4. Ou nesse caso daí, excluiria tanto 3 e 4, os valores exatos de 3 e 4. Tá. Boa pergunta. Aqui, no caso, como a minha distribuição é normal e é contínua, a probabilidade da igualdade é sempre 0. Então, tanto faz, você incluir o 3 ou não incluir o 3, incluir o 4 ou não incluir o 4. Porque se você for medir lá milimetricamente, o peixe nunca vai ter 3 centímetros ou 4 centímetros, vai ser sempre, 3 um pouquinho, 4 um pouquinho. Então, a gente não se preocupa em perguntar, será que a igualdade está aqui ou será que a igualdade está aqui? A resposta é tanto faz, porque a igualdade você nunca vai observar. Faz sentido. Beleza, entendi. Tá? Essa preocupação, ela existe, mas ela existe se a sua variável não for contínua. Se ela for discreta, aí faz diferença. Tá? Porque discreta, cada valor tem uma probabilidade que pode ser positiva. Então, aí vai fazer diferença, você incluir ou não. Tá bom? Mas nesse caso não calcula a probabilidade do valor, mas sim do intervalo, né? Isso, porque aqui eu estou na normal, que é contínua. Saquei, faz sentido. Tá? Beleza. Bom, vamos para o exemplo 2, que no exemplo 2 a gente não tem normalidade dos dados, então fica ligeiramente diferente. Então, suponha agora, né, que o tamanho dos peixes tem uma distribuição de probabilidades que é desconhecida, tá? Então, agora eu vou supor que o valor esperado do XI é 3,5, ou seja, que em média os peixes têm 3,5 centímetros e que a variância de XI é 0,25, tá? Centímetros quadrados. E aí calcule a aproximação para a probabilidade de que a média amostral esteja entre esses dois valores numa amostra aleatória de 100 guppies machos. Então, meu N igual a 100. Eu quero saber P de X barra estar entre 3,49 e 3,51. Então, o que eu vou fazer... dá para escrever tudo aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou calcular a distribuição de X barra. Lembrando, como agora a distribuição é desconhecida, eu não sei se X são normais ou não. Então, para eu estar seguro, eu vou afirmar só que X barra vai ser aproximadamente normal, porque aqui, nesse aproximadamente, eu estou assumindo que o N é grande. Como N é igual a 100, ok, parece razoável supor que N é grande. Então, N é grande implica a distribuição de X barra é aproximadamente normal 3,5, variância. Aí, como é que vai ficar a variância? Né? A variância é que tem que tomar cuidado. A variância vai ficar N vezes menor.
Como n é igual a 100, vai ficar aqui dividido por 100. Tá? Então, a gente pode voltar lá no R, vir para cá e colocar as probabilidades de cada. Então, aqui vai ter... eu vou ter que mudar muita coisa. Bom, então, aqui é 3,49. A raiz quadrada agora eu peguei 0,25 e dividi por 100. Então, tem que botar mais um zero aqui, tá bom? A média continua a mesma. Aqui, o valor superior é 3,51. 3,51. Então, quando eu... não é para claro. fazer o contrário? Exato. Esse radar, pessoal, tem que estar sempre ativo, tá? Para probabilidade negativa, porque senão... Então, essa probabilidade deu 0,15. Deixa até eu olhar de novo para ver se eu não escrevi nada errado. 3,51 é o maior, tá? 3,51. 3,5, variância 0,25. Se eu dividir por 100, tá certo. 0,05, 3,5, 3,49. Beleza, é isso. Tá? Então, ó, a única diferença foi esse detalhe aqui, né? Agora, o meu x-barra é aproximadamente normal, porque eu não tenho mais normalidade do x-is. Pelo menos eu não sei se eu tenho normalidade x-is ou não, porque está dizendo que a distribuição é desconhecida, né? Então, para eu ser conservador, eu vou ter que fazer assim. Vou ter que usar o fato de que n é grande e invocar o TCL para ir pela aproximação. Tudo bem? Tudo certo. Só fica uma dificuldade de conseguir entender quando que eu posso assumir que o n é grande. Esse é o grande ponto. Na verdade, a gente não sabe, né? Cada problema é um problema diferente. Então, fica difícil dizer, né? Assim, uma regra de bolso é dizer assim, se o n é maior que 30, a gente já pode dizer que o n é grande. Mas é claro que isso não é um limiar, né? Por exemplo, aí você vai fazer, então vou usar o TCL se o n é 30, se o n é igual a 29, então eu não vou poder usar. Sabe? Sempre é difícil, a gente não consegue afirmar. Uma coisa que ajuda é o seguinte, é você fazer um histograma dos dados, isso aí te ajuda a saber quando que deve ser um n deve ser grande ou não, o suficiente. Por exemplo, vai depender da natureza dos dados, tá? Se você tiver, por exemplo, x e Bernoulli 0,2, você pode olhar para a PMF, tá? É claro que na vida real a gente não vai saber que a probabilidade na população é 0,2. Mas você pode fazer a PMF dos dados originais. Como aqui no caso a Bernoulli é só 0,1, e aqui a Bernoulli é 0,2, né? Essa altura aqui seria 0,2 e essa aqui seria lá em cima. E você compara isso aqui com a normal. Isso aqui está perto de ser uma normal? Nunca, né? Então, para isso, em geral, eu espero que eu precise de um n maior para começar a ver os dados serem simétricos. Enquanto que, se eu fizer a PMF de uma outra variável aleatória, e a outra variável aleatória com um histograma, sei lá, isso aqui eu posso fazer com os dados, né? Criar um histograma. Uma coisa mais ou menos assim, eu vou imaginar que eu vou precisar de um n não tão grande, porque os meus dados eles já começam com uma cara próxima de uma normal. Então, aqui eu diria o seguinte, para esses dados, talvez nessa circunstância aqui do n igual a 20, eu já tenha x-barra aproximadamente normal. Agora, se a gente comparar com outras, né, talvez aqui na Poisson, eu já tenha um n igual a 10, já seja bom o suficiente para começar a usar distribuição normal. Para o caso da exponencial, n igual a 10 talvez já seja bom também. Mas, em geral, é difícil. A gente tem que olhar para o histograma e aí, para ser bem conservador mesmo, a gente costuma pegar o n igual a 30 e acima de 30.
usar o TCL, né? Mas, enfim, não tem uma resposta fechada. Tem alguma coisa que seja, por exemplo, é intuitivo pensar que eu consigo considerar ele grande quando ele representa parte significativa da população. Então, algum percentual significativo, em média, né? Então, se eu tenho... Se eu já consigo ver... Se eu sei que o meu N é 20% da população geral, talvez isso seja algo significativo para expressar isso. Pois é. Isso, intuitivamente faz sentido a gente pensar dessa forma. Mas na prática, se a gente for pensar assim, a coisa fica muito restrita. Aqui a gente está falando... É claro que no problema prático, as populações em geral vão ser finitas. Por exemplo, se eu estiver falando de estimar a renda da população brasileira, só existe uma quantidade finita de pessoas no Brasil, então a população é finita. Mas até agora, o que a gente está fazendo aqui no curso, tudo implicitamente supõe população infinita. Então, por exemplo, se eu estiver falando, se eu quiser inferir para a população toda, para a população brasileira, a gente estiver falando de considerar um N grande o suficiente, se eu pegar só 20% da minha amostra, pegar 20% da população, né? 20% é coisa pra caramba, né? É muita coisa. Isso meio que inviabilizaria pesquisas, né? Mesmo pesquisas eleitorais. Se fosse assim, 1%, nenhuma pesquisa eleitoral olha para 2 milhões de pessoas, né? É sempre na casa dos 2 mil, 1.000 e alguma coisa, 3 mil. Porque, na verdade, não importa muito a razão entre o tamanho da amostra com respeito ao tamanho da população. Porque esses resultados todos que eu estou mostrando para vocês pressupõem população infinita. É como acontecesse assim, se eu digo XI tem distribuição normal, com uma média e variância sigma 2, o que eu formalmente estou fazendo do ponto de vista matemático eu pego a densidade, faço aqui, e eu digo assim, olha, cada observação que vem da minha amostra foi cuspida por uma máquina, né, que cospe observações de acordo com essa densidade aqui. Então, eu estou assumindo, né, uma população infinita, que eu vou lá na densidade e coleto. Veio esse cara aqui, foi meu X1. Aí eu coleto de novo, sei lá, veio esse aqui, X2. Coleto de novo, veio, sei lá, X3, né? Aí é como se cada peixe fosse gerado assim. Se você parar para pensar, meio que faz sentido, né? Porque a máquina que está gerando novos peixes são os próprios peixes que já existem. Então, tipo, enfim, se você pensar nesse sentido, as populações são infinitas, né? Enfim, é uma coisa meio filosófica, mas o que eu quero dizer é que, para resultados assintóticos, não importa qual é o tamanho da população. O que importa é o tamanho da amostra. Então, mesmo que você tenha uma população que seja infinita, você ainda assim consegue bastante informação sobre os parâmetros da população baseado numa amostra finita e, às vezes, até numa amostra de tamanho que aparentemente seja surpreendentemente pequeno. Por exemplo, pesquisa eleitoral com 1.000 pessoas no Brasil inteiro. Né? Às vezes você pode pensar, mas 1.000 não é um percentual ínfimo da população. Mas não importa, né? Porque a gente vai ver, né, se a gente tem, por exemplo, XI Bernoulli de parâmetro P. X barra vai ter distribuição aproximadamente normal. A média vai ser a média da população P, tá? E a variância vai ser P, 1 menos P, sobre N. E aqui não tem menção nenhuma ao tamanho da população, né? Isso aqui, P, 1 menos P, porque a variância de XI na Bernoulli é P vezes 1 menos P. E eu estou com Bernoulli porque eu estou assumindo que isso aqui é uma pessoa. Né? Aí a pessoa vai ser 1 se ela vota no candidato, você vota no candidato, e 0 se não vota. E 0 se não vota. Então, a variável é Bernoulli. Se você for olhar para x barra é o quê? É a média na amostra, a média desses zeros e uns. Essa média é a proporção de votantes do candidato na amostra. Então, é isso que o Instituto de Pesquisa reporta como
estimativa do percentual de eleitores que o candidato tem. E olha o que acontece com a variância. Esse número aqui é menor do que 1, que é uma probabilidade. Esse número aqui também é menor do que 1. Então, um produto desse por esse, menor do que 1. E olha o que acontece com o N. O N é o tamanho de amostra. Então, se o meu N for igual a 1000, a minha variância da estimativa que eu reporto, ela já vai ser menor do que 1 sobre 1000. Certo? Então, assim, é uma coisa surpreendentemente poderosa. Você não precisa ter um percentual muito grande, um percentual acima de nem chegar a 1% da população nesse caso, né, das pesquisas, para você ter estimativas bastante precisas, né? Aqui basta, se você tiver 1000 pessoas, você já consegue a variância das suas estimativas serem menor do que 1 sobre 1000. Tudo bem, pessoal? Acabei divagando um pouco. Isso assustadoramente fez muito sentido. E é muito legal. Ah, que bom, que bom. Para falar a verdade, pessoal, eu acho até mais interessante a gente gastar um tempo falando sobre essas coisas mais aplicadas, assim, né, no mundo real, ao invés de ficar falando muito dessas partes da teoria. O que é chato é que a gente tem tão pouco tempo, às vezes eu fico assim, pô, tem uns pontos legais que dá para ficar divagando e acho que ficam mais na memória da gente, né, de vocês como estudantes, do que esses casos, assim, qual é a probabilidade de desempatar entre tanto e tanto, entendeu? Isso aí, depois você acaba esquecendo, mas a interpretação, né, e os conceitos em si, onde eles aparecem na vida prática, são mais importantes. Mas, assim, principalmente nesse período aí de pandemia, que a gente tem que fazer os semestres tudo correndo, acaba que a gente não tem muito tempo para fazer essas discussões, né? Mas, enfim, espero que não tenha entendido. Essa lógica dos candidatos fez muita diferença, assim, para o entendimento, e certamente vai ficar muito na minha cabeça. Fez mesmo. Que bom. Tanto essas explicações assim, né, quanto em gráfico. Eu acho que eu entendo bem melhor quando estou vendo assim do que só lendo um slide ou fazendo exercício. Faz muito mais sentido. É verdade, é verdade. Quando começou o período, eu não tinha muito essa mãe de usar esse editor, não. Eu fazia só com os slides. Mas era terrível, porque imagina você fazer conta com o slide. Aí a conta fica toda feita no slide, mas você está fazendo, né, na mão. Fica estranho, sei lá, eu achava muito esquisito. Aí, pelo menos assim, agora, deu uma melhorada, porque eu consigo, não precisa ficar gastando tempo escrevendo o texto, e eu consigo fazer os desenhos. E, em geral, os desenhos eu acho que ajudam mesmo, né? Quando a gente vê, a gente tende a não esquecer mais do que quando a gente faz conta, né? Ou quando a gente lê. Pelo menos os desenhos, espero que tenham ajudado. Deixa eu ver o que eu tenho de continuação. Acho que eu posso pegar a parte de intervalo de confiança, né? Vou pegar aqui para vocês. Eu não separei ainda dos slides, que a gente coloca tudo junto, né? Então, a gente vai fazendo os slides, então tem um documento que tem, sei lá, 500 slides, e a gente vai lá e pega para cada aula, pega o subconjunto e gera. Então, às vezes, enfim, eu não tenho, para essa parte eu ainda não tenho separado direitinho. Então, eu vou pegar os que eu já tenho aqui. Eu acho que foi 12. Não, aqui já está muito. Talvez seja o próprio 9. Isso. Aí depois eu vou fazer isso bonitinho e deixar lá no sala de aula, para vocês poderem ter os slides. Bom, esses slides são do semestre passado, então a gente fazia a ordem um pouquinho diferente. A gente falava primeiro sobre toda a parte de probabilidade, e depois entrava com as medidas amostrais, né? Cálculo de variância amostral, média amostral. Então, aqui eu ainda estava falando sobre variância amostral. Essa parte eu vou pular porque a gente já tinha falado. Tá? Então, eu vou direto para a parte de intervalo de confiança. Deixa eu só ver onde é que começa para a gente poder... Beleza. Muito conhecido. Tá. Bom, então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a gente está com aquele problema, né, de medição das pinças do
do escorpião dessa espécie aí, Scorpion maurus. Então, a nossa hipótese é de que x barra tem uma... Desculpa, de que x, que é o comprimento da pinça. Então, o que vai acontecer? É um desses aqui, agora eu não lembro mais. Se é o 1, se é o 2, se é o 4 ou se é o 3, mas é um desses comprimentos. Tem distribuição normal, com uma certa média μ e uma variância sigma 2. Isso aqui é uma hipótese, tá? Bom, e o que acontece? A gente vai começar a tratar de modo um pouco mais rigoroso sobre as estimações, tá? Até agora, a gente sempre falava assim, a média é tanto, a variância é tanto. Essa informação a gente nunca vai saber, a gente só vai saber se olhar a população toda, que na prática acaba não acontecendo, só em circunstâncias de censo, né? E mesmo assim, a partir do momento que nascem novas pessoas, o censo acaba não sendo mais um censo de fato, tá? Então, a gente vai se preocupar um pouco agora em como estimar essas quantidades, né? E a gente vai ver que a gente vai usar as quantidades amostrais para estimar e, assim, nessa parte da aula, a gente vai estar mais preocupado com as estimativas intervalares, né? Que são medidas de incerteza com respeito à estimação. Porque, assim, convenhamos, né? É muito fácil eu simplesmente chegar para vocês e falar, olha, eu vou usar o x barra para estimar o μ. Então, se o x barra que eu calculei na minha amostra foi igual a 10, então eu vou dizer que o μ deve ser igual a 10, porque o x barra foi 10, tá? Apesar disso fazer sentido, eu preciso dar algo a mais, eu preciso dar um grau de incerteza com respeito, né, a essa medição. Eu vou reconhecer que o μ vai ser diferente de x barra, mas eu vou ter que reportar um intervalo de valores onde eu vou confiar que a verdadeira média da população vai estar dentro daquele intervalo. E uma coisa análoga vai acontecer para a variância. Só que para a variância a gente não vai usar o x barra, a gente vai usar a variância amostral S2 para estimar, tá bom? Então vamos lá, vamos aos dados. Então suponhamos que a gente tenha coletado os nossos n igual a 10 escorpiões e feito as medidas lá das pinças para cada um deles, e suponha que a gente tenha observado esses valores aí, tá? Tudo ao redor de 50, 49, algo assim. Bom, e aí eu posso fazer, né, o que eu já falei com vocês, eu posso usar o x barra, que é a média amostral, para estimar o μ, posso usar o S, que é o desvio amostral, para estimar o sigma, beleza? Então posso fazer isso, e mais em geral, eu vou também precisar reportar uma medida de incerteza associada. E aí acontece... eu queria só mostrar para você que já faz um tempo que a gente não fala sobre essa parte de amostragem. Tem uma função que é bem legal no R, que chama scan. Eu queria mostrar para vocês que ela facilita bastante cálculo de média, cálculo de variância. Como é que eu calcularia a média disso aqui no R, né? Eu escreveria um vetor assim, né? X igual C. C é concatenar, tá? Aí tudo que eu for colocar aqui dentro, ele vai concatenando para formar um vetor, que é um objeto, cada entrada tem uma observação. Então eu faria assim, 48.2, vírgula, aí digito o próximo, 49.3. Bom, tendo 10 dados, eu consigo fazer isso e de boa, né? Eu consigo conferir, ver se não tem problema. Mas se eu tivesse, sei lá, 100 observações, já ficaria bem chato de fazer isso. Então, o R tem uma função chamada scan, que ela pega dados copiados e colados. Vamos fazer assim, ó, seleciono as duas linhas, Ctrl C, aí aqui eu venho e faço o seguinte, eu digo x igual scan, abre e fecha parêntese, e não bota nada dentro. E aí eu vou dar Ctrl Enter para rodar, e aí dá essa coisa esquisita, ó. Ele retornou 2 pontos. O que isso quer dizer? Bom, isso aqui é o R dizendo, ó, digita para mim a primeira observação que você quer colocar dentro do X. Aí, a gente pode não só digitar a primeira, mas a gente pode copiar tudo de uma vez. Eu vou dar Ctrl V, tá vendo? Aí veio tudo assim. O R, milagrosamente, vai entender que esse é o primeiro valor, esse é o segundo, esse é o terceiro. Bom, aí aconteceu essa bizonhice aqui, que é, provavelmente, o meu computador não reconhecendo que o ponto é ponto. Então, eu vou trocar aqui. Aí vocês podem até testar no de vocês, para ver se a mesma coisa acontece.
Eu acho que isso é coisa do meu computador, porque o teclado dele é meio zoado. Então, às vezes, o computador não sabe. Eu não sei se ele está lendo em inglês ou se ele está lendo em português. Aí a tecla muda. Então, eu troquei aqui, botei tudo para ponto. Quando eu der Enter, ele vai, quando ele botou esse 6 aqui, ele diz, essa observação aqui é a sexta observação. Já coloquei as 10 e ele está falando, tá, qual é a 11ª? Eu não tenho 11ª observação. Então, dou Enter. Ele falou, ó, li 10 itens. Se você digitar X e der Enter, ele já leu todos os números, né? Então, já ficou tudo para cá. Essa função scan é muito útil. Você pode copiar coisa de PDF, de Word, tá? E guardar num objeto. E quando você faz isso, fica muito mais fácil, porque agora você pode fazer todas as suas estatísticas amostrais direto sobre essa variável. Então, por exemplo, se eu quero calcular a média da amostra, então eu venho e peço min de x. Por quê? Porque x é o objeto que contém todas as observações da amostra. Então, venho aqui min de x, 48,2. Tá vendo? Eu já fiz direto. Eu posso pedir também SD de x. O que é SD? SD é Standard Deviation de x. Isso aqui vai me dar desvio padrão amostral 1,708. Beleza? Bom, e aí, qualquer função que você quiser, você consegue calcular. Se você quiser a variância de x, só pedir var de x. Se você quiser pedir... que mais? Pode pedir quantile, né? Então tem a função quantile x. Você escolhe qual quantile eu quero. Eu quero o quantile do meio, né? O quantile que deixa 0,5 para a esquerda e 0,5 para a direita, que é a mediana. Então, eu posso pedir quantile x 0,5. Pronto, fez a mediana. Tá? Esse é um dos pontos positivos, uns poucos aí da pandemia, que agora a gente pode fazer as coisas no R, então sai mais rápido e não precisa escrever isso, botar isso aqui dentro da calculadora para poder fazer as contas, né? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Acho que é tranquilo, né? Só relembrando a parte de estimativas pontuais que a gente já viu na primeira parte do curso. Bom, e aí a gente tem perguntas, né? A primeira delas, sobre as suposições, porque o que a gente está fazendo é construindo aí uma série de hipóteses, né, sobre esses comprimentos das pinças dos escorpiões. Primeira pergunta, é razoável supor normalidade? Como é que a gente pode responder essa pergunta? É uma forma bem preguiçosa de resolver, é eu pegar o x que já está aqui e pedir um histograma. Né? Vamos pedir um histograma de x e vamos ver se parece normal. Parece tudo menos normal, né? Tá bem estranho. Mas é porque eu só tenho o quê? 10 observações. Então, qualquer método que eu for fazer para perguntar se tem normalidade com 10 observações vai ficar inconclusivo ou vai dizer que não é normal, tá? Então, assim, se dependesse de mim, eu diria não é normal e não faria nada com essa suposição de normalidade, tá? Com base nesse histograma. Mas tudo bem, a gente vai prosseguir, mesmo assim, meramente por questões didáticas mesmo, tá? Mas, assim, não seria razoável supor normalidade. Segunda pergunta, qual o valor de μ? Bom, aí eu posso ter uma ideia pela média, né, que eu calculei aqui em cima. Então, eu imagino que seja algo em torno de 48, 48,3, 48,5. Né? Qual o valor de sigma? Eu também posso ter uma ideia olhando para o SD aqui. Tá? Bom, e aí só as notações, né? O que a gente vai denotar é o seguinte. Os valores maiúsculos, né, são as unidades que vão ser amostradas da população. Ou seja, maiúscula é a variável aleatória. Né? Os valores minúsculos, em geral, se referem às medições, né, aos valores observados da variável na amostra. Então, quando eu tiver que dizer, por exemplo, x1 tem distribuição normal com média de sigma 2, eu vou usar o x1 grande. O x1 pequeno, ele é o valor observado de xi, tá? De x1, desculpa.
Então, tem essa distinção. A letra maiúscula é usada para denotar a variável aleatória antes de você observar o valor, e a letra minúscula é denotada para representar o valor observado de uma certa variável aleatória. Tá? E os parâmetros são mi e sigma 2. São parâmetros, né, são quantidades populacionais desconhecidas. Bom, aí aqui, né, de novo, tem aquela velha pergunta, né? Beleza, eu estimei o x barra como 48,2, mas será que o mi é 48,2? Com certeza não. Né? Porque, enfim, mi provavelmente é um valor todo quebrado, não vai ser igual ao x barra. E, de novo, né, se o x e y são contínuos, a probabilidade para qualquer valor pontual vai ser zero, então a gente não espera observar coincidência entre x barra e mi. A coincidência entre esses dois valores tem probabilidade zero. Então, o x barra não deve ser igual, mas deve estar próximo, né? Com uma alta probabilidade, esses dois valores devem estar próximos. Mesma coisa para sigma. Será que o sigma é exatamente igual ao desvio padrão amostral? Com certeza não. Mas a gente vai fornecer intervalos que tem alta probabilidade de conter o mi e o sigma. Tá, eu acho que aqui tem um pouco mais de lá que eu já falei com vocês. Então, vamos começar agora a falar um pouco dos intervalos de confiança, tá? Mais propriamente falando. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é a gente usar o x barra para definir quais são os valores plausíveis de mi. Ou seja, como assim, né? Nesse caso aqui, em que a minha média mostrava 48,2, eu acho que mi igual a 48,2 é um valor razoável. Da mesma forma, eu tenderia a achar que 48,3 também seria um valor razoável. Mas mi igual a 79,5, aí eu já acho que talvez não seja muito razoável, porque está bem diferente do x barra, né? Lembra que o x barra, ele em média coincide com mi, né? A gente mostrou isso, que o valor esperado de x barra é o mi. Então, eu não espero que x barra esteja muito distante. Como aqui a diferença está quase o dobro, o mi está quase o dobro do x barra, eu tenderia a achar que essa suposição aqui não é razoável. A gente vai mostrar um método de fazer esse discernimento, né, do que é razoável para mim e o que não é, tendo como base x barra. Então, essa é a frase, né, que a gente vai usar para guiar a parte do intervalo de confiança. É que alguns valores de mi não são plausíveis de terem gerado o particular x barra que eu observei na minha amostra. E outros valores de mi já vão ser mais plausíveis de terem gerado aquele particular x barra. Tá? Deixa eu ver se eu tenho... Acho que eu deixei aberto aqui ainda, então posso mostrar para vocês. A ideia, pessoal, é mais ou menos essa aqui. Vamos pegar esse último caso, só para fazer de exemplo. Lembra que eu falei com vocês, olha, a distribuição de x barra está centrada na verdadeira média. Se o n for grande, a distribuição de x barra vai ser uma coisa dessa. Na vida real, a gente não vai conseguir fazer um gráfico dessa densidade, porque a gente só vai ter um valor de x barra. Tá? Então, a gente só vai ter um valor, não vai dar para fazer um histograma com x barra, porque x barra é a média da amostra toda. Então, só tem um valor. Mas a gente espera, né, por exemplo, se eu tivesse observado um valor de x barra aqui, digamos que o valor de x barra que eu observei na minha amostra esteja aqui, e que aí eu vou me perguntar, será que essa é a densidade? Será que esse daqui poderia ser o valor de mi? Provavelmente não, porque se o valor de mi fosse igual a 1, né, a probabilidade de eu observar um x barra aqui nessa cauda é muito pequena, é infinitamente pequena. Então, o mi não deve ser igual a 1. Então, a gente vai usar o x barra que a gente observou, que ele foi calculado, está fixo em algum lugar aqui, para discernir se o mi, se o valor da média populacional
se um valor em particular que eu tenho em mente é razoável para o meu ou não é razoável. Então, vamos ver. Para construir os intervalos de confiança, eu vou dividir em dois casos, tá? O primeiro, que é um caso meramente didático, que é o caso em que sigma é conhecido. E o segundo, que já é um caso mais realístico, é que sigma é desconhecido, tá? Então, tá claro por que esse caso aqui não é realista? Porque, assim, se o objetivo é estimar o mi, porque a gente não conhece mi, muito menos o desvio, né? Então, não faz muito sentido a gente conhecer mi, desculpa, a gente conhecer o desvio, mas não conhecer mi. A gente só divide nesses dois casos por uma questão didática. É mais fácil entender esse aqui primeiro, e aí, com base nesse caso, a gente desenvolve o segundo, que é um caso mais realista. Então, vamos começar com o caso de sigma conhecido. Aí, lembra lá que no momento da aula eu falei com vocês, pessoal, se a gente tiver a nossa população normal, a gente vai ter x barra com distribuição normal também, média mi, variância sigma 2 sobre n. Se o x for normal. Se o x não for normal, a mesma coisa vai valer, só que vai valer aproximadamente se o n for grande, tá? Então aqui, para não ficar fazendo sempre dois casos, eu vou fazer dessa forma, tá? Eu vou supor que eu tenho normalidade, mas é a mesma coisa, as contas e tudo mais. Só o que vai mudar é que se x não for normal, aqui vai ser aproximado, e eu tenho que assumir que o n é grande, tá? Vai mudar só essas duas coisas. Então, vamos lá. A gente viu que o x barra teria essa distribuição, teria a mesma média da população, e a variância do x barra seria a variância da população dividido por n, né? Então, com isso, eu mostrei também depois, num outro ponto da aula, como é que a gente fazia a padronização, né? Como é que a gente criava a variável z normal 0,1 a partir de x barra. Lembra? A gente subtraiu da média e dividiu pelo desvio padrão. Tudo bem? Isso aqui era normal 0,1. Então, essa parte aqui toda eu fiz com vocês na aula hoje, tá? E a gente vai partir daí. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou anotar essa informação, né? Então, eu vou ter aqui x com distribuição normal mi, sigma 2. Então, a gente vai ter x barra menos mi dividido por... Aí aqui, raiz de sigma 2, eu já vou escrever sigma, tá? E aqui embaixo eu vou colocar raiz de n, tudo bem? Isso aqui vai ter distribuição normal 0, tá? Enquanto aqui, se eu dissesse o seguinte, o valor esperado de x é igual a mi e a variância de x igual a sigma 2 e n grande e o x is e d, eu teria a mesma coisa, só que aproximado. Bom, então vamos pensar no seguinte. Eu vou querer obter um intervalo, esse é o objetivo final, obter um intervalo que com alta probabilidade contenha um mi. Então, vou fazer o seguinte, aqui, essa variável eu estou chamando de z, né? Então, essa densidade é a função, é a f de z, tá? Num ponto qualquer x. Então, essa curva de densidade é a função de densidade de z, que é x barra padronizado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um valor alfa, tá? E um nível de confiança chamado, que a gente vai denotar 1 menos alfa, a gente pode chamar de gama, tá? Então, pode chamar gama de 1 menos alfa. E esse gama é um valor entre 0 e 1. Em geral, eu quero gamas aproximadamente iguais a 1. O gama vai ser
essa área aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei a normal 0,1 e eu coloquei a área central da normal 0,1 como sendo gama, uma probabilidade bem alta, bem próxima de 0,1. Desculpa, bem próxima de 1. Por exemplo, 0,95 ou 0,98 ou 0,99. Tá? Então, pessoal, quando eu faço isso, eu estou fazendo o seguinte, né? Como eu estou pegando a área central, o que acontece? O que vai delimitar essa área são dois quantios. O QI, quantio inferior, e o QS, quantio superior. O quantio inferior e o superior, como a normal é simétrica, um vai ser igual ao outro com um sinal de menos na frente, né? Ou seja, o QI vai ser igual a menos QZ. Não é isso? Se esse cara aqui for 5, digamos, esse aqui vai ser menos 5, por uma questão de simetria, porque eu estou colocando no meio da densidade toda essa massa de probabilidade aqui, e porque a normal é simétrica ao redor de zero. Então, se eu for escrever isso algebricamente, né, aqui está o Z, se eu for escrever isso algebricamente, eu tenho o seguinte, gama, e aí vamos fixar um valor, tá? Digamos, 0,95. Esse valor representa uma probabilidade, né? Porque ele é uma área abaixo da curva e ele está representando a probabilidade de eu estar entre QI e QS nessa normal padrão aqui, tá? Que é a distribuição, que é a variável aleatória média amostral padronizada, tá? Então, só peguei esse desenho e escrevi na forma algébrica. Alguma dúvida, pessoal, nessa representação que eu fiz até agora? Não, tudo certo. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar e vou fazer assim. O QI é o menos QS, né? Então, eu vou colocar aqui, menos QS. O Z é x barra menos mi dividido por sigma sobre raiz de n. Eu só troquei aqui o Z pelo valor que ele assume, né? QS. Aí, bom, o que eu quero fazer, né? O objetivo final era fazer um intervalo que contenha o mi. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou criar um intervalo nos extremos da desigualdade. E eu vou deixar o mi no meio, tá? Porque aí a probabilidade do mi estar encapsulado, né, entre dois valores, que eu ainda vou calcular quais são, vai ser bem alta. E esses valores é que vão me dar um intervalo de confiança. Vamos continuar fazendo, sempre pensando em isolar o mi no meio dessas desigualdades, tá? E aí vai fazer sentido quando chegar no final. Então, como eu quero que o mi fique no meio, eu quero primeiro me livrar dessa divisão aqui, que eu quero que o meio só tenha mi. Então, como é que eu me livro dessa divisão? Posso multiplicar as três partes por sigma sobre raiz de n. Então, vai ficar menos QS, sigma sobre raiz de n, menor do que x barra menos mi, menor do que QS, sigma sobre raiz de n. Não é isso? Tá? Então, daqui para cá, eu multipliquei aqui, aqui e aqui por sigma dividido por raiz de n. E a desigualdade se mantém. E agora? Agora está quase pronto, né? Porque falta isolar o mi aqui. Para isso, eu tenho que tirar o x barra daqui do meio. Então, como eu faço isso? Subtraio o x barra aqui, aqui e aqui. Então, menos x barra, menos QS, sigma dividido por raiz de n, menor do que x barra menos x barra vai sumir, né? Então, vai dar menos mi. E aqui, menos x barra mais QS. Eita, eu botei o S em cima. QS, sigma sobre raiz de n. Bom, está quase pronto. O único chato é que tem um menos ali. Mas aí basta multiplicar por menos 1, né? E aí? Aí eu vou ter, multiplicando tudo por menos 1, vai dar x barra mais QS, sigma sobre raiz de n, mi, x barra menos QS, sigma sobre raiz de n. Bom, aí eu deixei um gap aqui, né, só para lembrar para vocês. O que acontece? Aqui
eu tenho algo do tipo, multipliquei por menos 1, né? Então, eu tinha algo assim, ó, 1 menor que 2, menor do que 3, certo? Era o que eu tinha aqui. Se eu multiplicar por menos 1, aqui, aqui e aqui, o que vai acontecer? Aqui vai dar menos 1, aqui vai dar menos 2, aqui vai dar menos 3. Eu posso colocar o sinal de desigualdade assim? Não, né? Porque menos 1 não é menor que menos 2. Se eu devo R$1, eu estou numa situação melhor do que se eu devesse 2. Então, eu tenho que trocar o sinal da desigualdade. Então, troquei o sinal. Então, aqui, ó, trocar. Peraí, pessoal, rapidinho. Quantas horas você acaba? 8h30, mais ou menos, daqui a uns 25 minutos. Bom, então, beleza, cheguei nesse resultado aqui, tá? Aí, como eu sou uma pessoa que tem toque, eu gosto de colocar o menor valor sempre para vir primeiro, tá? Eu não preciso. Vamos botar x barra menos qs, sigma sobre raiz de n, menor do que mi. Então, peguei esse cara aqui e joguei para cá, tá? Menor do que esse valor, x barra mais qs, sigma sobre raiz de n. Bom, aí acabou. Agora, olha só o que eu obtive no final. Então, vamos olhar para essa... Eu vou esquecer essas contas todas que eu fiz, tá? As contas foram só para que não saísse do nada, tá? Vamos, a princípio, esquecer as contas. Eu vou escrever que isso, daqui, essa probabilidade, é igual a 0,95 e vou olhar só para essa linha aqui para interpretar meu resultado, tá? Nota que o que aconteceu? Eu descobri que a probabilidade de mi estar entre essas duas quantidades aqui é bem alta, né? Então, eu posso reportar esse intervalo como sendo um intervalo que, com probabilidade bem alta, contém o mi. Então, esse vai ser o que a gente chama de intervalo de confiança para mi. Então, ó, eu vou dizer assim, que mi pertence ao intervalo x barra menos qs, sigma dividido por raiz de n, x barra mais qs, sigma sobre raiz de n. Então, o que eu estou dizendo é x barra pertence a esse intervalo com probabilidade bem alta, né? Com probabilidade 0,95, tá? Então, isso aqui a gente vai chamar de intervalo de confiança, 0,95, né? Ou também, as pessoas também falam intervalo de 0,95 de confiança, ou então intervalo de 95% de confiança para mi, tá? Então, esse é um intervalo que eu vou reportar como um intervalo que contém um mi com alta probabilidade, tá? Alguma dúvida, pessoal, ou nas contas, ou na interpretação do que eu fiz aqui nesse slide? Só uma coisa, professor. Ali no slide, o QI é igual a menos QS, né? Isso. Ah, tá. É porque tá QZ. Aí eu fiquei confusa. Ah, é verdade. Eu estou vendo Z aqui e acabei confundindo. É QS, tá bom? A fórmula, pessoal, meio que... tudo bem que é o QS aqui, né? Mas como na fórmula final não vai ter QI, é só menos QS no lugar de QI, a gente nem precisaria botar o S, tá? Poderia ser só menos Q. E aí a gente só aqui chamaria de Q também, é uma possibilidade, tá? Então a gente já podia fazer direto, aqui já podia chamar de Q, e aqui já podia chamar direto de menos Q. Também é outra forma de fazer, talvez mais direta do que essa do que essa do que, tá? Mas a interpretação ficou clara? Ficou bem claro, sim. Tá, beleza. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso que a gente acabou de fazer, né? Primeira coisa, esse intervalo é calculável? Essa é uma pergunta que não é tão trivial, né? Pelo menos a princípio. A gente sempre tem que pensar, será que eu consigo calcular esse intervalo? Bom, x barra eu consigo calcular, né? É só calcular a média da amostra.
QS, será que eu consigo calcular QS? Vamos ver quem era o QS para a gente tirar essa dúvida. O QS é esse quantio aqui, que veio de uma normal padrão. Né? Ele vem de uma normal padrão. Bom, ele vem de uma normal padrão, colocando gama aqui no meio. Então, se o gama está aqui no meio, aqui, eu vou apagar esses 1 menos alfa, só porque eu acho mais fácil trabalhar com gama, tá? Então, se o gama está aqui no meio, concorda que 1 menos alfa tem que estar dividido nessas duas partes, nessa e nessa? Então, é porque aqui tem que ter, né, 1 menos alfa, 1 menos gama, desculpa, só que dividido por 2, porque aqui também tem que ter 1 menos gama dividido por 2. Tá bom? Então, se eu somar esses dois caras aqui, tem que dar 1 menos gama, né, que é o complementar do gama que está aqui no meio. Então, com isso, nossa, já começou a formar uma bagunça generalizada. Então, com isso, eu consigo saber quem é o quê. Por quê? Porque a acumulada, esse aqui é o quantio, ele é o Q enorme. Acho que vou até escrever aqui, QS, acho que é melhor escrever assim, fica menos bagunçado. QS, ele é o Q enorme. Com quantos por cento de probabilidade ele acumula à esquerda? Ele vai acumular aqui, se aqui é 1 menos alfa sobre 2, ele vai acumular, só essa parte aqui é 1 menos gama sobre 2, então daqui para a esquerda ele vai ter acumulado 1 menos gama sobre 2. Se você fizer umas simplificações, né, vai dar 2 menos 1 menos gama sobre 2, que vai dar, aqui vai ficar 1 mais gama sobre 2. Então vai dar aqui enorme 1 mais gama sobre 2. Como é normal padrão, eu não preciso nem colocar nem 0 nem 1. E esse gama é uma probabilidade que você fixa. Aqui no caso eu fixei como 95. Então, ó, eu também consigo calcular o QS. Por quê? Porque o gama é 0,95, é só somar 1 e dividir por 2, joga um Q enorme no R e pronto. A gente já tem o QS. Então, ó, a gente consegue calcular x bar, consegue calcular QS, e essa parte aqui, raiz de n, também, né? Porque n é o tamanho da amostra. Né? Então, beleza, dá para calcular. E o sigma? Então, esse é o problema, né? Na vida real, a gente não sabe quem é o sigma. E se a gente não sabe quem é mi, menos ainda sigma, né? E aí, por isso, a gente tem que fazer essa suposição aqui de que o sigma é conhecido, tá? Porque esse intervalo só vai ser calculável se eu souber o valor de sigma. Tá? Então, se eu souber o valor de sigma, beleza, eu já consigo obter meu intervalo de confiança e fazer as contas. Aí logo eu já vou mostrar o que acontece quando o sigma não é conhecido, tá? Eu só vou fazer um exemplo antes e para mostrar para vocês, tá? Mas ficou alguma dúvida, pessoal? Deu para entender como é que calcula essas quantidades aí? Deu sim, prof, tá tranquilo. Tá. Então vamos lá, vamos voltar para o exemplo das pinças. Então, para aqui a gente tem o seguinte, ó, na amostra a gente observou x barra igual a 48,2. E aí, por enquanto, né, vamos supor que o desvio padrão é conhecido, mas isso aqui nunca vai acontecer na realidade. E aí vamos supor que ele é igual a 1,8. Tá? Só para a gente poder exercitar e fazer as contas. Então, ó, se a gente fixar o 1 menos alfa, aí que nesses slides eu estou chamando de 1 menos alfa, né? Na verdade, eu gosto mais de chamar de gama, tá? Então, onde tiver um menos alfa, você pode ler como gama direto, tá? Então, se a gente fixar gama como sendo 0,95, que foi o caso que a gente fixou aqui. Podia ser outro valor, mas vamos supor 0,95. Então, vamos lá. A gente consegue calcular o QS, né? O QS aqui é Q enorme. Se é 0,95, então vai dar 1,95 sobre 2. Então, vamos lá no R para calcular. Q enorme, 1,95 dividido por 2. Eu achei estranho esse warning. Devia ser de alguma outra coisa que eu rodei antes de começar a aula. Então, deu, o QS deu igual a 1,95
1,999, tá? Se eu for aproximar para duas casas decimais, vai dar 1,96. Então, beleza, aqui, ó, QS 1,96. Agora, para calcular o intervalo, é bem fácil, né? Então, a notação que a gente usa é essa. A gente fala IC, é Mi, aí o Mi aqui embaixo, e aqui a gente coloca 95%. Isso aqui é um intervalo de confiança para Mi, com 95% de confiança. Esse intervalo fica sendo o quê? Esses valores aqui. Então, vai dar x barra, que foi 48,2, mais QS, que é 1,96, vezes o sigma, que eu estou supondo conhecido, 1,8, dividido por raiz de n. Raiz de quantas observações eu tinha? 10. E aqui, mesma coisa. Aqui eu já coloquei o mais, né? Era menos, copiei errado. Tá vendo? O valor da esquerda é o menor. Então, 48,2 mais 1,96, que multiplica 1,8, dividido por raiz de 10. Tá? Então, esse é o intervalo de confiança. Aí aqui, eu estou um pouco de preguiça, eu não vou fazer no R não, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem, podem fazer. É fácil, é só colocar essas duas expressões aqui, que aí vocês vão chegar no intervalo. Então, eu posso reportar o intervalo de confiança, e aqui ele foi calculado como sendo 47,08 e 49,32. Então, como é que eu interpretaria esse intervalo, né? Então, eu sei que um intervalo desse tem probabilidade 95% de conter o verdadeiro valor de μ, né? Então, aqui, com uma probabilidade bem alta, o μ deve estar entre esses dois valores, entre 47 e alguma coisa e 49 e pouquinho, tá? Então, esse intervalo permite a gente ter uma noção, né, de quais são os valores razoáveis para μ, né? A gente concluiria que μ pertence a esse intervalo com alta probabilidade. Então, os valores razoáveis para μ são os valores que caem aqui dentro, tá? Então, é dessa forma que a gente faz as estimativas pontuais para os parâmetros, levando em conta a incerteza associada ao processo de estimação. Tudo bem? Bom, pessoal, e aí tem alguns pontos que são muito importantes e que às vezes causam um pouco de confusão, né? Nota que eu estou sempre falando, né? Probabilidade de que um intervalo contenha μ. Isso é um ponto importante, porque vamos olhar para essa expressão aqui de novo, né? Então, eu estou dizendo que existe uma probabilidade de 95% de acontecer isso que está aqui dentro. Bom, como isso representa um evento, né? Até porque tem uma probabilidade associada a ele, é porque alguma coisa aqui dentro é aleatória, certo? E a pergunta que fica é, do que está escrito aí, o que é aleatório? Isso eu vou deixar vocês me responderem, acho que é um exercício interessante para a gente refletir um pouquinho. Me digam aí, pessoal, o que tem aqui dentro que é aleatório? É o x barra, não é? Exato, x barra. X barra é a única grandeza aleatória aqui dentro. Não tem mais nada que seja aleatório. O n é o tamanho de amostra. O sigma é uma quantidade fixa na população. O μ também. O QS é um cara que sai do Q enorme, também é um valor numérico constante. Tá? Então, nota que o que é aleatório não é o μ. Né? Tem muita gente que, às vezes, na pressa, acaba dizendo assim, a probabilidade do μ estar no intervalo é tanto. Isso não está errado, mas quando você fala assim, dá a entender que o μ é que é aleatório, né? Se eu disser, a probabilidade de μ estar entre 47,08 e 49,32 é 95%. Parece que o μ que é aleatório e esses números são fixos. Então, isso é só para ter em mente que o que é aleatório não é o μ, o que é aleatório é um intervalo, tá? Então, o desenho que eu gosto de ter em mente é esse desenho aqui, tá? Então, vamos entender o que ele está retratando. Aqui, eu tenho uma certa média, né?
por volta de 200, né? E aí, o que que acontece? Isso aqui é um experimento e cada valor, cada barrinha dessas é um intervalo de confiança. Então, aqui eu tenho um primeiro intervalo de confiança, aqui eu tenho um intervalo de confiança 2. E aí, como assim, né? Vários intervalos de confiança. Eu posso pensar que, para o mesmo tamanho de amostra, eu posso colher várias amostras diferentes. Por exemplo, eu vou lá, faço a minha pesquisa medindo os escorpiões, né? E meço 10. Aí o aluno vai lá e faz a dele. Então, acha outros 10 escorpiões, mede um intervalo de confiança. O intervalo que ele vai obter vai ser diferente do meu. Então, se a gente fizer uma coleção de intervalos de confiança, um para cada pessoa que colheu, ou para cada pesquisador, ou grupo de pesquisa, né, a gente vai ter algo assim, vários intervalos. Né? E aí, associado, aí como isso aqui é uma ilustração, né, aqui o autor colocou, né, a média Mi já no gráfico. Então, que ele fez um estudo de simulação. Ele simulou com uma média populacional conhecida, simulou N observações, fez um intervalo. Depois simulou outras N, fez outro intervalo. Simulou outras N, fez outro intervalo. Coletou isso para vários intervalos. No caso aqui, as amostras tinham tamanho 12, e ele gerou tudo dessa normal. Tá? E aí, o que que acontece? Se você observar, alguns intervalos contêm o verdadeiro valor de Mi e outros não contêm. Por exemplo, esse aqui, o I3, não contém. Por quê? O intervalo aqui não está encostando no verdadeiro valor de Mi. A mesma coisa para esse intervalo, ou para esse. Só que, como a confiança dos intervalos é bem grande, a esmagadora maioria deles vai conter o verdadeiro valor do parâmetro. Só 5 intervalos não contiveram, tá? Aí o que acontece? Como é que a gente usa esse desenho para entender na prática como interpretar os intervalos? Bom, na prática, eu não vou estar simulando o dado, né? Eu vou coletar a minha amostra. E eu só vou ter uma amostra, né? Eu vou ter uma amostra de tamanho 12, tamanho 10, tamanho 20, qualquer tamanho. Mas, em geral, eu vou ter uma amostra só. E com uma amostra só, eu não consigo fazer esse desenho aqui. Eu só vou ter um desses intervalos. E aí eu fico num dilema, porque eu tenho que pensar o seguinte, pô, esse intervalo que eu obtive, ele é um dos que contém o Mi, ou ele é um dos que não contém o Mi? Ele vai ser um intervalo só, né? Bom, aí eu preciso tomar uma decisão, né? E qual decisão eu vou tomar? Bom, uma decisão que é, vou decidir que esse intervalo contém o verdadeiro valor de Mi. Bom, para essa decisão, eu tenho associada uma probabilidade de, digamos, 95%, que foi o que a gente calculou aqui. Enquanto que, na outra decisão, que seria dizer, esse intervalo não contém Mi, eu só tenho 5% de probabilidade. Né? Como a primeira decisão eu tenho muito mais probabilidade associada, é ela que eu vou confiar que é verdade. Então, pessoal, o intervalo de confiança, a interpretação dele é bem essa. Você tem que pensar que primeiro, o que é aleatório é um intervalo, ou seja, são os extremos do intervalo. Segundo, essa aleatoriedade quer dizer que a minha amostra que eu colhi pode ser uma das amostras que levam a um intervalo de confiança que contém o Mi. Isso vai acontecer com 95% das amostras. Ou então, essa amostra que eu coletei pode ser uma daquelas que conduzem a intervalo de confiança que não contém Mi. Mas só que essas amostras só acontecem por construção 5% das vezes, tá? Então, essa que é a noção, de que o que é aleatório é um intervalo, tá? Assim, formalmente falando, aí tem, bom, enfim, tem professor que não gosta de considerar ou diz que é errado você falar, a probabilidade de Mi estar entre esses dois valores é 95%, por exemplo, isso aqui. Sei lá, eu não gosto de dizer que está errado. Na verdade, enfim, pelo português não está errado. Porque a gente tem duas formas de falar. A probabilidade do intervalo conter Mi é gama, ou então a probabilidade do Mi estar no intervalo é gama. Né? Só que, em geral, eu vou preferir dizer que o intervalo contém o Mi, porque para um leigo, né, quando eu falo a probabilidade do intervalo conter o Mi,
o leigo tende a interpretar isso como um intervalo aleatório e ele está contendo mi, que é a interpretação correta. Enquanto se eu disser mi está no intervalo, parece que o mi é que é aleatório para um leigo, né? Só que se você for analisar assim friamente, né, mi está contido no intervalo, ou o intervalo contém mi, são coisas equivalentes. Então meio que você não pode aceitar um e não aceitar o outro, né? Porque uma coisa acontece somente se a outra acontece. Mas a gente vai, sempre que puder, preferir dizer que o intervalo contém mi, só para que um leigo não ache que o mi é aleatório, tá? Bom, então a conclusão eu já coloquei aqui, né, pessoal? Eu já falei com vocês, só vou ler essa primeira, né, que é o seguinte: a gente tem 95% de confiança de que esse intervalo contém a média do comprimento das pinças de toda a população de escorpiões da espécie Scorpiomamus, tá? E aí tem outras formas de dizer, enfim, uma outra é essa que eu coloquei aqui, com um pouco mais de palavras, digamos assim. Mas fez sentido, pessoal? Alguém ficou confuso com essa interpretação? Ficou algum ponto que não foi entendido? Acho que ficou bem claro, professor. Deu para entender direitinho. Beleza. Bom, então, pessoal, a próxima parte trata do sigma desconhecido, tá? Essa parte eu não vou fazer agora porque, enfim, não dá para fazer isso muito rápido, né? Mas eu só quero, então eu vou gravar, né, e colocar para vocês na segunda parte, tá? Eu só queria comentar, né, que só para ficar claro onde a gente vai parar. A gente parou agora no caso em que sigma é desconhecido, porque a gente vai reconhecer que esse cara aqui é sem chance de a gente saber o valor dele, só em problema didático que a gente sabe. E aí agora, né, vamos só dar uma olhada antes de terminar a aula. Vamos ver a estatística que a gente está, a estatística de, a gente chama quantidade pivotal, né, isso aqui, mas enfim. Vamos olhar a estatística base, vamos dizer assim, né, que a gente usou para fazer um intervalo. A gente usou esse fato, né? Olha como era a estatística, x barra menos mi dividido por sigma sobre raiz de n. Onde estava o problema? Aqui, porque esse é o cara que eu não conheço. Aí, olha só que ideia original. A gente vai chegar aqui e vai falar assim, ó, tá, não conheço o sigma, então eu vou trocar ele por S2. Então vou estimar o sigma vou estimar o sigma 2 por S2. Então, se eu quiser escrever, eu poderia escrever assim. Talvez assim fique uma comparação mais direta. Então, a única diferença é que aqui eu estou estimando S, tá? E a gente vai ver quais são as consequências disso, né? Assim, por sorte, não é tão idiota assim, né? Só vou trocar e vou fazer todo o resto, trocando o sigma por S. Não é tão injustificável assim. Aí a gente vai ver que o que muda é a variável resultante. Essa variável t, ela não vai ter mais a distribuição normal 0,1, ela vai ter uma outra distribuição, que se chama t de student, tá? Então, isso que vai alterar quando o sigma 2 é desconhecido. Aí na próxima aula eu elaboro e faço tudo com calma e com cuidado para mostrar essa parte aí para vocês. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Por Não. mim, Bom, então, tranquilo. Para a aula de hoje, era isso. Então, eu vou gravar ainda... como é que eu pauso? Vou gravar